O diabetes tipo 2 é uma doença caracterizada por altos níveis de açúcar no sangue e uma incapacidade de regular esses níveis de açúcar. Por essa razão, muitas pessoas dizem que comer açúcar é a causa do diabetes tipo 2. É esse o caso? Vamos dar uma olhada. Então, um grande número de estudos descobriu que pessoas que bebem regularmente bebidas adoçadas com açúcar, ou seja, bebidas com grandes quantidades de açúcar adicionada a elas, têm um risco 25% maior de desenvolver diabetes tipo 2. Na verdade, beber apenas uma bebida açucarada por dia aumenta o risco em 13%, independentemente de qualquer ganho de peso que possa causar. Essa revisão e análise concluíram que, dos 20,9 milhões de eventos de diabetes tipo 2 previstos para ocorrer em 10 anos nos Estados Unidos, 1,8 milhões seriam atribuíveis ao consumo de bebidas adoçadas com açúcar. E de 2,6 milhões de eventos no Reino Unido, 79 mil seriam atribuíveis ao consumo de bebidas adoçadas com açúcar. Além disso, os países onde o consumo de açúcar é maior também têm as taxas mais altas de diabetes tipo 2, enquanto aqueles com menor consumo têm a menor taxa. Agora, todos esses estudos não provam que o açúcar causa diabetes. A associação é forte, não podemos negar isso. Então, o que está acontecendo? Bem, muitos pesquisadores acreditam que o açúcar aumenta o risco de diabetes tipo 2, direta e indiretamente. Muitos argumentam diretamente o risco devido à frutose que tem no fígado, incluindo a promoção de fígado gorduroso, inflamação e resistência localizada à insulina. Comer grandes quantidades de açúcar também pode aumentar significativamente o risco de diabetes, atribuído para o ganho de peso e aumento da gordura corporal, que são fatores de risco separados para o desenvolvimento de diabetes, ou diabetes tipo 2, mas também são fatores de risco muito fortes. Portanto, os efeitos do açúcar são duplos. Há os efeitos potenciais que ele tem no fígado e também o fato de que o açúcar normalmente vem com calorias adicionais. Portanto, essas calorias extras levam ao ganho de peso, e esse ganho de peso, especialmente se for na área abdominal, pode levar à resistência à insulina. Isso pode, é claro, levar ao diabetes tipo 2. Os açúcares naturais não têm o mesmo efeito. Agora, antes de se empolgar de jogar tudo com açúcar pela janela da cozinha, saiba que os açúcares naturais não parecem ser problema. Basicamente, os açúcares naturais são açúcares que se encontram nas frutas e vegetais, não sendo adicionados no processo de fabricação. Como esses tipos de açúcar existem em uma matriz de fibras, água, antioxidantes e outros nutrientes, eles são digeridos e absorvidos mais lentamente e são menos propensos a causar picos de açúcar no sangue. Frutas e legumes também tendem a conter muito menos açúcar em peso do que muitos alimentos processados, por isso é mais fácil manter seu consumo sob controle. Por exemplo, um pêssego tem cerca de 8% de açúcar em peso, enquanto uma barra de Snickers ou Mars tem 50% de açúcar em peso. Embora a pesquisa seja um pouco confusa, alguns estudos descobriram que comer pelo menos uma porção de fruta por dia reduz o risco de diabetes em 7% a 13% em comparação com a ingestão de nenhuma fruta. Agora, isso faz sentido quando você sabe que aqueles que comem mais frutas provavelmente farão escolhas alimentares mais conscientes da saúde geral. Ok, quanto ao suco de frutas? Vários estudos encontraram uma ligação entre beber suco de frutas e desenvolver diabetes, talvez devido ao teor de açúcar e baixo teor de fibras do suco. No entanto, nem todos os estudos replicaram esses resultados, portanto, mais pesquisas são necessárias. Eu acho que se você considera a questão se são calorias extras que você ingere, é altamente provável que essas calorias sejam calorias adicionais que estão colocando você em um excedente calórico, onde você pode realmente ganhar peso. E se você ganhar peso, aumenta o risco de diabetes tipo 2. Então, a esse respeito, eu diria que sim, o suco contribui. Agora, quanto aos adoçantes naturais, como o xarope de boldo e agave, embora sejam feitos de fontes vegetais naturais, eles ainda são altamente refinados, assim como a sacarose e o açúcar de mesa. Basicamente, eles ainda são o tipo de açúcar, assim como o açúcar de mesa, que você deve consumir em pequenas quantidades, não comece a comê-los bastante. Outros fatores de risco para diabetes. A ingestão de açúcar é apenas uma peça do quebra-cabeça. Esses também são grandes fatores do risco de diabetes tipo 2. Primeiro é o peso corporal. Como eu falei antes, a pesquisa mostra que a obesidade é um dos principais fatores de risco para diabetes tipo 2. Perder apenas 5 a 10% do seu peso corporal pode reduzir esse risco. O exercício também é muito importante. Pessoas que vivem estilos de vida sedentários têm quase o dobro de risco de desenvolver diabetes tipo 2, em comparação com aqueles que são ativos. Portanto, apenas 150 minutos por semana de atividade moderada pode reduzir esse risco. Fumar 20 ou mais cigarros por dia, mais do que dobra o risco de diabetes. Felizmente, parar de fumar traz esse risco quase de volta ao normal. A apneia do sono é uma condição na qual a respiração é obstruída durante a noite, e este é um fator de risco único para a diabetes. Mas me faz pensar que o sono ruim, causado por outros motivos, também é um fator. Eu penso que sim. E por último, é claro, a genética. O risco de desenvolver diabetes tipo 2 é de 40% se um dos pais tiver e quase 70% se ambos os pais tiverem. Então isso sugere um forte componente genético também. Ok, então vamos recapitular.
Portanto, uma alta ingestão de açúcar está fortemente associada a um risco aumentar de diabetes tipo 2. Isso provavelmente se deve aos efeitos negativos que tem no fígado, mas o mais importante é porque aumenta o risco de ganho de peso e obesidade. Quanto mais gordura você tiver aqui em torno dos seus órgãos, especialmente à medida que envelhece, maior a probabilidade de desenvolver problemas metabólicos. Curiosamente, os açúcares naturais encontrados em frutas e vegetais inteiros não estão associados a um risco de aumentar diabetes. Então, na verdade, o problema é o açúcar em formas concentradas que fabricamos como refrigerantes, suco de frutas, bolos, biscoitos, pirulitos, etc. E no contexto de uma ingestão excessiva de calorias. Então, basicamente, se você comer alimentos integrais de verdade, não muito comida lixo, então você deve ser bom. E se reduzir a ingestão de açúcar adicionado pode parecer difícil no início, você pode começar cortando bebidas adoçadas com açúcar, como refrigerantes e suco de frutas. Essas são as principais fontes de açúcares adicionados na dieta ocidental, e essa pequena mudança pode causar um grande impacto. Obrigado por assistir, se assiste e dar um joinha nesse vídeo. Se você achou informativo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e clicar no botão vermelho de inscrição abaixo desse vídeo.